Diante desse exposto, eu trago 3 questões para nós pensarmos sobre o processo. Como se dá a mediação pedagógica na ação cotidiana do coordenador? Que procedimentos que nós devemos ter para fazer essa mediação e quais são as implicações dessa mediação? Para isso, a gente precisa pensar um pouquinho se nós temos a mesma concepção sobre mediação. A gente pode pensar na proposta de Vygotsky, depois eu coloco uma referência para vocês, né? Eu preciso do outro para essa mediação, eu preciso de ferramentas, eu preciso de instrumentos, eu preciso de signos para pensar sobre a minha própria prática. E aí eu trago para vocês a ideia de mediação. A mediação do coordenador pedagógico é olhar para o professor que ensina e aprende, olhar para o aluno que ensina e aprende e perguntar um pouquinho assim, qual é o caráter do meu trabalho, eu tenho que ter uma intencionalidade, eu tenho que ter uma interlocução e ao mesmo tempo eu tenho que pensar nas intervenções que eu devo fazer a partir disso. Então veja, eu só posso mediar se eu tiver uma atitude objetiva, né, investigativa. E para fazer essa atitude, eu preciso perguntar qual é a minha realidade. Foi até uma das questões que vocês trouxeram no fórum. Qual é a minha realidade? Quais são os limites? Quem são meus professores? Quem são os meus alunos, as famílias? O meu entorno, quem são as pessoas, o que é esperado, né? A partir disso, eu mapeio e depois eu penso em fazer o diagnóstico, planejar em cima disso, executar e vou revendo a minha prática e ressignificando, porque esse é o conceito de conhecimento inacabado. Isso exige, não é tão fácil, né? Vai exigir da nossa parte um contrato didático com todos que estão em relação ao nosso trabalho, no nosso entorno. Um diálogo, a confiança, né? Ter muito claro quais são as metas, quais são as expectativas em relação àquele trabalho desenvolvido e muito respeito ao outro. A palavra para mim também é respeito, porque antes de ser coordenadora eu sou professora. Então, a prática da empatia, né, de colocar-se no lugar do outro, é fundamental para o coordenador. Antes de tudo, fomos professores, estamos coordenadores, né? E qual é o sentimento do outro quando vamos fazer uma análise do seu trabalho, no seu espaço de trabalho, se não temos um contrato estabelecido. Então, eu coloco para vocês 3 itens, né? Eu tenho que cooperar, no sentido piagetiano, saber como coordenadora coordenar diferentes pontos de vista, eu tenho que trabalhar com respeito demasiado, né, com todos os profissionais, e eu tenho que saber me comunicar. E esse saber comunicar é bem difícil, porque o que eu estou ouvindo, o que eu quero ouvir, o que o outro está me dizendo, como está me dizendo. Então, coordenar esses pontos de vista exige um trabalho muito amplo de diálogo, de confiança e de respeito. Dentro desse processo, nós vamos, dentro da mediação, estabelecendo dimensões e procedimentos, né? Então, quais seriam as dimensões que o coordenador deve ter em vista ao trabalhar? Da mesma forma que Delors estabelece, pensando no aluno, 3 grandes dimensões, né? O conceitual, o procedimental e o atitudinal, eu trago para vocês isto referindo-se ao coordenador. Então, no conceitual, o que eu preciso fazer para mediar? Saber argumentar. Por isso que eu preciso mapear a realidade anteriormente. No procedimental, saber fazer. Então, após eu mapear, eu preciso dar curso às coisas que eu planejei, né? E o atitudinal é o respeito, o saber relacionar-se. Então, pensar no outro, colocar-se no lugar do outro. Dentro desse processo da mediação, eu tenho 2 movimentos. Uma ação individual
que pode ser junto ao professor naquele momento, e uma ação coletiva. Então, no outro encontro, eu mostrei para vocês várias planilhas de como eu atuava, seja individualmente, né, como eu fui mapeando a realidade. E hoje eu trago para vocês como é que essa mediação pode acontecer a partir de princípios estabelecidos. E o outro momento é a ação coletiva, o grande grupo, né, porque você trabalha com o indivíduo e o indivíduo dentro do grupo também para modificar a prática. Então veja, eu só posso mediar se eu tiver princípios também claros, estabelecidos a partir do que eu coloquei para vocês de procedimentos. Então eu quero entrar na ação de cunho individual, quando nós temos 3 princípios para conversar com o professor, né? Quando eu me sento com ele, como é que eu vou estabelecer essa mediação? Primeiro, eu tenho que assumir, é o primeiro princípio, que o professor está na sala de aula e ele tem uma representação da sala de aula e da instituição, né? Então, como é que eu parto desse princípio para trabalhar a ideia do respeito? Segundo, compreender que a escola é um local de trabalho e o professor é um dos profissionais. Ele não está só comigo trabalhando. Tem um entorno, tem outras demandas, outras exigências, representações, enfim. É também um campo de tensões ali, né? Há um currículo oculto por detrás disso. E o terceiro princípio, lidar com a seguinte questão, o coordenador: eu tenho limites, né? Eu posso querer que o outro mude e transforme a sua prática, mas ao mesmo tempo ele pode não querer ter as suas resistências pelas representações e o percurso de vida. O segundo tipo de mediação é a ação coletiva. Então, o que a gente tem? São 6 princípios que poderemos falando um por um agora e desenvolvendo cada um deles nesse momento. Então, a ação de cunho coletivo são 6 princípios que nós devemos nos ater a eles para pensarmos sobre a nossa ação. Primeiro, a gente se livrar um pouquinho das nossas convicções pessoais, senão eu não mudo a minha prática, né? Tenho também que pensar que o meu trabalho não é individual, ele tem um orientador educacional, tem diretor, tem outras pessoas do social da instituição que podem me ajudar nessa leitura também da realidade. Terceiro princípio, o atento para a prática do registro, né? Então, se eu quero trabalhar no coletivo, que registros são esses que eu tenho e como é que eu vou analisá-los? O quarto princípio é assegurar o processo participativo. Se eu falo em coordenador gestor, eu estou pensando num processo democrático e coordenação de diferentes pontos de vista. O quinto princípio é qual é a coerência do meu discurso com a prática, né, nessa ação coletiva. E o sexto, saber que o próprio saber e o conhecimento são predicativos de todos os seres humanos. Portanto, o professor me acrescenta assim como eu acrescento a ele e ele acrescenta ao aluno, enfim, somos todos aprendentes, né? Eu depois trago para vocês um artigo que vai trabalhar bastante essa questão da mediação pedagógica e vai vai aprofundar um pouquinho mais essa ação individual e coletiva sobre a qual eu falei para vocês agora.